E começa agora a nossa cobertura especial da consulta para a escolha de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Goiás. Por isso, nós vamos conversar com os integrantes da Chapa 3, Rumo à Excelência, que é formada por Reginaldo Nassar Ferreira, candidato a reitor, e também Neucírio Ricardo de Azevedo, candidato a vice-reitor. Boa noite, muito obrigada pela presença dos dois. É um prazer, Camila, falar com a Conexões. Bom, a gente vai começar com a trajetória dos senhores. Gostaria que os senhores apresentassem qual que é a trajetória dentro da Universidade Federal de Goiás. Reginaldo, gostaria de começar com o senhor. Sim, eu sou filho de Goiânia, sempre tive a UFG como referência. Comecei meu curso de graduação em Medicina Veterinária em 1980 e pós-graduei. Voltei como professor em 1992 na UFG, no Instituto de Ciências Biológicas. Estou em sala de aula desde essa época. Trabalho com a linha de pesquisa em Fisiologia da Digestão e passei pelo processo de administração da UFG como diretor do Instituto e também no movimento sindical como diretor da ADUF. Bom, também professor Neucírio, gostaria que o senhor falasse da sua trajetória. Sim, eu entrei na UFG em 88, fiz graduação em farmácia e em 93 entrei como técnico administrativo, em 96 fui aprovado em concurso para docente. Em 98 eu saí para realizar o meu mestrado na Universidade de Brasília, retornando em 2000. Em 2002 eu iniciei meu doutorado em Ciências Ambientais aqui na própria UFG, o qual eu defendi em 2006. Logo em seguida eu fui eleito para ser coordenador de graduação dos cursos de Química e em seguida eu fui eleito diretor do IQ no período de 2010 a 2014, sendo reeleito para mais um mandato de 2014 a 2018, que é o mandato que encontra-se em curso nesse momento. Agora falando a respeito da Chapa 3, Rumo à Excelência, qual que é a principal proposta que vocês trazem para a Universidade Federal? O nosso tema já é Rumo à Excelência. Então é fazer um diagnóstico da expansão da instituição e agora dar foco nessa expansão para que a universidade continue sendo reconhecida pela sociedade como uma referência na graduação, na pesquisa, na extensão, na inovação tecnológica. Nós temos essas potencialidades e precisamos de uma renovação administrativa, mudanças substanciais no processo administrativo para que essa gestão possa, nesses próximos 4 anos, levar essa instituição para a sociedade e a sociedade se reconhecer nela. Então, nós propomos uma mudança significativa no processo de administração, de tal forma que a graduação seja alicerçada, apoiada, a pesquisa receba todo o necessário apoio para que essa pesquisa, em ligação com a graduação, possa fazer a diferença dos nossos cursos, possa oferecer para a sociedade esses agentes e transformadores que vão sair daqui com uma formação competente e consiga chegar até a sociedade e equacionar, resolver os seus principais problemas. O senhor quer a gente comentar? Tem também como mote da campanha a renovação e a excelência. Como o professor Reginaldo já falou sobre a excelência, e a renovação é trazer uma novidade na administração da UFG, realmente recompondo e repactuando diversas situações que encontram-se na UFG, que estão um pouco, vamos dizer assim, em nossa opinião, vencidas, o modo de administrar a UFG. A gente precisa inovar, renovar e trazer a excelência também para dentro da administração, que hoje em dia nós não percebemos isso dentro da Universidade Federal de Goiás. Estamos numa situação vivendo, como se diz, o mais do mesmo. Basicamente é isso. A gente vai tocar agora em relação a um problema nacional e que afeta também a universidade, a questão da crise financeira e da falta de recursos, né? O corte de verbas para as universidades federais, a educação superior. Como gerir a universidade nesse cenário? Qual que é a proposta de vocês para tentar fazer mais do que o mesmo, né? Como o Neucírio disse. Não, Camila, esse é o principal motivo que nos uniu, né? 2 diretores de unidade que estamos acompanhando o que está se passando e estamos encontrando dificuldades de fazer a nossa tarefa, que é justamente na base, na estrutura da universidade, dirigir os institutos. Nós precisamos de transparência no processo administrativo, precisamos saber como está se dando as prioridades nos investimentos. Então, essa informação dos cortes, das problemas do ano passado, verbas que estão agora sendo usadas desse ano para equacionar despesas do ano passado, o que isso impacta na atual conjuntura, como foi decidido o corte de verbas para as unidades.
Então, isso tudo impõe umas restrições administrativas na universidade que impactam no nosso objetivo fim, ensino, pesquisa e extensão. Então, a nossa proposta é fazer essa administração transparente, fazer esse diagnóstico, e é claro que a gente vai até o governo federal fazer a cobrança para aquilo que foi pactuado, que foi a expansão. Foi feita uma expansão, é necessário que venha um recurso. Mas mais do que isso, nós estamos fazendo propostas inovadoras para otimizar o que nós temos. A própria expansão, ela gera possibilidades administrativas para a gente fazer a travessia nesses momentos com eficiência administrativa. Isso é que a gente tem que perceber. Caso contrário, a gente fica num dilema de só o repasse de verbas federais, e nós sabemos que o país passa por dificuldades financeiras. Isso não vai se equacionar a curto prazo, vem aí o ingrediente político como mais um fator de dificuldade de estabelecer uma economia estável, em crescimento. Então, nós, universidades, temos que ver esse cenário e fazer o dever de casa. É necessário que nós tenhamos medidas administrativas que nós estamos propondo, como otimizar o atendimento dos alunos, concentrar a forma de atendimento de tal forma que esse atendimento melhore e a gente otimize os recursos humanos e com condições de qualificar o pessoal e ainda atender melhor. Com isso, a sociedade vai ver a instituição como uma referência, que é o que nós chamamos de excelência, e ela vai vir junto defender essa instituição. E esse é o nosso propósito. Quer complementar também, Neucírio? Sim, colocando que essa questão de recursos vai muito também do modo como a administração busca os mesmos. O professor Reginaldo tem falado nos debates que a CAPES ela vai selecionar, dentre várias universidades, aquelas nas quais ela vai realizar aportes significativos financeiros para que essa universidade, uma delas, das 20 que ela diz que vai escolher, possa figurar entre as 100 maiores universidades do mundo. Então, são de recursos que já estão reservados, mas vai escolher. E o que nós temos que fazer? Fazer o nosso dever de casa, melhorar nossos índices de qualificação, apresentar nas revistas especializadas para que a CAPES veja, olha, o índice da UFG está no nível tal que ela merece receber esse aporte. Mas aí a pergunta que fica, o que a administração atual tem feito com relação a isso? Praticamente nada. Então você tem formas de buscar financiamento que não apenas depender da mesada anual do governo federal e dos repasses de verba de bancada. Você tem que buscar excelência para melhorar e conseguir buscar esses recursos. Bom, e agora nós temos 16 perguntas aqui, que eu vou solicitar que os senhores retirem 3 delas para responder essas temáticas a respeito da Universidade Federal. Professor Reginaldo, gostaria que o senhor sorteasse a primeira. Deixa eu abrir. Bom, em relação à gestão de pessoal, como será desenvolvida a gestão de pessoal dentro da Universidade Federal de Goiás? A primeira questão a ser feita é você identificar as potencialidades, a necessidade de você fazer um diagnóstico, né, de competência dos nossos profissionais. A partir daí, nós também precisamos saber o ambiente que vai ser tratado do ponto de vista organizacional. Hoje nós temos pessoal em vários locais, né, em uma pró-reitoria, em um DP, em outra pró-reitoria. Isso complica o ponto de vista administrativo. Então, nós pensamos, não só na parte pessoal, mas toda a estrutura administrativa vai ser repensada, né? E nós vamos organizar pessoal em um único ambiente. Então, você tendo as competências e um ambiente de organização, isso vai dentro do princípio. Nós temos uma proposta. Nossa proposta é um FG de excelência. Então, a partir daí, as decisões, elas passam a atender o objetivo fim. Isso é um problema da instituição, porque você tenta atacar vários problemas e não resolve nenhum. Então, essa questão de pessoal, ela vai atender ensino, pesquisa, extensão e inovação. Nós temos que ter motivação dessas pessoas, né? Essa motivação nós estamos fazendo no transcorrer da campanha, quando nós estamos indo nos órgãos, quando estamos indo nas unidades acadêmicas, e nós estamos não só com os servidores técnicos, mas também os servidores professores, fazendo a motivação. Essa é a experiência administrativa que nós temos nas unidades, que nós queremos trazer para a reitoria. Nós estamos realizando
no Instituto de Ciências Biológicas essa motivação administrativa que nossos servidores técnicos dirigem e, a partir daí, são respeitados e motivados. Isso não envolve gratificação, recursos, envolve uma relação de respeito, uma relação de responsabilidade com o que deve ser feito. Então, nós temos que fazer muitas mudanças na instituição para fazer essa caminhada rumo à excelência. E essa motivação é um principal motivo. A partir daí, com você dando esse foco nos professores, nos técnicos, de onde você quer chegar, e dando suporte para trabalhar, você vai fazer a eficiência administrativa. É uma administração em rede, em que você tem uma comunicação eficiente, e essa organização administrativa permite que esses profissionais se qualifiquem, e a partir daí vem a sua melhoria na remuneração. Bom, gostaria de pedir então para o Nilcírio retirar a segunda questão. Obrigada. Vamos lá, em relação aos investimentos pensados para a educação à distância. Quais seriam esses investimentos? O senhor quer começar, professor? Deixa o professor Reginaldo falar que o Instituto de Química ele não tem cursos à distância, o ICB tem, é mais adequado. No ICB nós temos essa experiência já na minha gestão anterior, então desde 2006 nós convivemos com o ensino à distância. Ele passou por um período de expansão e de foco na administração central, no governo federal, fazendo um incentivo, a essas estruturações, inclusive com vagas de professores. O Instituto de Ciências Biológicas recebeu vagas e organizou essa estrutura de ensino à distância. A UFG também organizou essa estrutura com pessoal, com professores, e a partir daí passou a dar suporte, A dificuldade é que agora nós estamos num período de restrição, muito embora outras medidas tenham sido colocadas, mas a UFG perdeu a grande oportunidade, que era de nós termos hoje no presencial a ferramenta à distância. Nós ficamos muito presos nos polos e nos convênios e nas parcerias e trabalhamos todos esses anos com esse foco e não absorvemos essa ferramenta para o sistema presencial. Uma boa instituição, uma instituição de referência, ela tem 10, 20% da sua atividade presencial na modalidade à distância. Então, as nossas ferramentas estão aí, estão disponíveis, o pessoal foi colocado, mas faltou uma oportunidade da Universidade Federal de fazer essa inflexão e hoje nós temos essa ferramenta já implementada, como uma forma de, inclusive, fazer essa transição nesse momento de dificuldades de recursos que a gente vai passar. Então tá certo. Bom, vamos passar para a terceira e última questão. Bom, vamos para a última, então. Em relação ao modelo de gestão do hospital universitário, o que os senhores pensam? O Reginaldo vai poder falar bem. Nós tivemos uma mudança brusca na gestão, que foi a EBSER, uma empresa pública, que passou a administrar o nosso hospital. Nós fomos convencidos pela administração que esse era o último caminho, faltava só a universidade, foram apresentadas situações como o NB, que eram de excelência, e nós demos esse voto de confiança. Agora nós estamos fazendo a constatação de como está a situação dessa administração. Ela aparentemente não pactuou tudo que foi comprometido. Isso coloca a instituição numa situação complicada por conta da eficiência no ensino. Então nós encontramos situações em que a própria faculdade de odonto se retirou do HC por falta de condições de fazer o ensino, isso já é um sintoma perigoso, e nós, inclusive, colocamos no debate uma sinalização de desmonte do HC. Então, isso é muito grave para o curso de medicina e os cursos da área de biológicas, enfermagem, nutrição, farmácia, por conta que, além de ter uma retirada de técnicos, servidores técnicos do hospital, dessa instituição, que a gente calcula em torno de 300, mas não temos os números, mas, por outro lado, no DDRH nós confirmamos que isso ocorreu, por isso eu não fui desmentido, então tenho a segurança para dizer para o público e para a comunidade universitária que isso aconteceu no nosso HC, foram retirados técnicos
e alocados em outras unidades. Isso compromete o futuro da instituição, a ponto de eu dizer que daqui 5 anos, se não for feito algo agora em relação a essa contratualização, nós não teremos os nossos alunos com local de fazer internato, o que será um prejuízo para a nossa Universidade Federal de Goiás. Um curso de excelência como medicina sempre foi referência e não ter as condições de fazer a formação desses profissionais. Isso é um prejuízo sem tamanho para a nossa instituição. Então, esse é um tema delicado, vai ser debatido dia 8 lá no HC, tamanha a importância disso, o sindicato chamou uma reunião e nós estamos aprofundando nisso, inclusive com a disposição de reavaliar esse contrato com a EBSER. Bom, professor, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, então, a presença dos 2 candidatos da Chapa 3, rumo à excelência. Muito obrigada pela presença dos 2 e gostaria de agradecê-los novamente. Eu agradeço, parabéns pelo trabalho e aos ouvintes de Conexões. Nós é que agradecemos, muito obrigado.